pessoal, meu nome é Luiz Guilherme. Se der tempo eu vou gravar uma introdução com o meu rosto, pra vocês saberem quem eu sou, né? E foi me designado hoje para continuar a matéria de química com vocês no cursinho Paralelos e foi designado tabela periódica, o assunto, né? Então hoje a gente vai dar uma continuidade na química tratando da tabela periódica. Tá, a primeira coisa que vocês precisam saber da tabela periódica é o porquê ela foi construída. Na época, em meados de 1800 e porrada já, eles já tinham descoberto 60 e poucos elementos e eles tinham uma grande dificuldade em catalogar esses elementos de uma maneira lógica, né? Então, se vocês procurarem na internet, mas não cai em vestibular, por isso eu não vou me aprofundar, eles montaram também um método muito famoso que era a tabela da tríade, que pelo próprio nome já diz, o cara juntava de 3 em 3 elementos, né? Com características semelhantes, para fazer uma organização, mas ela era muito falha e sobrava elemento. Então, teve um cara chamado Mendeleev, que ele teve a grande sacada de pegar todos os elementos e fez umas fichas quadradas assim, ó. Fez uma ficha, escreveu, sei lá, magnésio, escreveu na frente o comportamento químico do magnésio, que é alcalino, né? Magnésio, aí ele escreveu na outra ficha berílio, comportamento químico do berílio, escreveu cálcio, comportamento químico do cálcio, escreveu nitrogênio, comportamento químico do nitrogênio, e, sei lá, fósforo. Não sei exatamente quais eram os elementos, como é que eles chamavam, né? Mas a ideia é essa. Tá. E o que ele fez? Ele percebeu que o magnésio, o cálcio e o berílio eram todos substâncias alcalinas. Então o que ele fez? Pegou e juntou todos eles. Deixa eu ver onde a câmera tá. A câmera tá aqui. Então o que ele fez? Organizou assim, ó. Como ele percebeu que eles tinham o mesmo comportamento, colocou berílio, colocou cálcio, tudo junto, magnésio. Ele percebeu que o fósforo e o nitrogênio tinham comportamentos semelhantes. Então ele colocou do outro lado o fósforo e colocou o nitrogênio. Então isso daqui, ó, são comportamentos químicos semelhantes. A grande sacada dele foi perceber também que esse número de massa atômica, quem já percebeu o erro aí com a nossa tabela atual, naquela época ainda era massa atômica, ela era periódica. Essa massa crescia de acordo com o comportamento químico do elemento. Então Mendeleev pensava que era a massa que determinava o comportamento químico do elemento. Então ele montou uma tabela com todos os elementos, até então descoberto, que eram 60 e poucos, se não me falha a memória, eram 64. E ele percebeu que ficava lacunas vazias, sem massa. Então ele induziu que aquelas lacunas vazias seriam elementos não descobertos. Perfeito? E esse foi o grande chance da tabela dele. Porque além de conseguir organizar de um modo muito sucinto os comportamentos químicos, ele previa o comportamento químico de um elemento não descoberto, falando que ia ter um elemento com aquela massa e que o comportamento dele ia ser assim, mas eles não tinham descoberto. Então, o que ele fez? Agora eu vou sintetizar aqui na folha. Organizou por ordem de massa. Ordem crescente de massa. Vocês vão perceber que eu não trouxe uma imagem da tabela de Mendeleev, porque não cobra. Você não precisa saber ler a tabela de Mendeleev. Organizou por ordem crescente de massa, percebeu a periodicidade, dos elementos baseado na massa. Além disso, ele previu, esse é o ponto mais importante, previu o comportamento químico de elementos não descobertos. Não descobertos. Porém, depois que ele organizou tudo em massa, ele percebeu que tinha alguns elementos que não se encaixavam, que o comportamento deles não se encaixavam. E aí que vem a nossa tabela periódica atual. Que tomem muito cuidado, porque muitas vezes a nossa tabela atual
é referida como tabela de Mendeleev em homenagem a ele, mas não foi ele que fez a tabela atual, certo? A tabela atual é essa daqui, né, que a gente conhece, e ela é organizada por ordem crescente de número atômico. Ela não é de massa. Essa daqui, ó, perdão, deixa eu enquadrar melhor. Pronto. Ela é organizada por ordem crescente de número atômico. Ou seja, aqui está o número atômico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. Você lê igual um caderno, da esquerda para a direita. Eu já vou falar o porquê desses buracos aqui. A gente vai entender por que ela tem esses buracos. Tá, então a tabela atual ela é organizada por ordem crescente de número atômico. Ah, professor, o que é o número atômico? O número atômico é o que caracteriza o elemento. Que ele é coincidente, você não pode falar em uma questão discursiva que ele é o mesmo, porque examinadores chatos irão te tirar o ponto, porque na definição ele é coincidente com o número de prótons. Então, por que a de Mendeleev deu certo? Porque quando você percebe, ó, 1, 2, 3, ó, o massa atômica 1, 4, 6, 7, né? 9. A massa atômica tende a crescer junto com o número atômico. Por isso que a de Mendeleev deu certo. Porém, tem alguns elementos, a massa atômica ela é caracterizada basicamente pelo número de prótons, mais o número de nêutrons. Que o número de prótons cresce e o número de nêutrons não necessariamente tem que crescer. Esses elementos que tinham esse fenômeno não se encaixavam na tabela de Mendeleev. Certo? Você só precisa saber que tinha alguns elementos que não funcionavam. Eu só estou explicando por quê. Porque nem sempre, quando o número de prótons cresce, o número de nêutrons cresce junto. Então a tabela de Mendeleev, nesse ponto, fugia da regra que a gente conhece atual, que caracteriza um elemento, que é o número atômico. Vamos escrever isso. A tabela atual, ela é caracterizada, organizada por ordem crescente de número atômico, que é coincidente ao número de prótons. Você não pode falar que é a mesma coisa numa questão discursiva, numa questão aberta. Se ele trouxer como a mesma coisa e não tiver nada melhor, você pode marcar. Mas é aquelas enjoeiras de vestibular, né? Número atômico que é coincidente ao número de prótons. Tá. E como que nossa tabela mostra o padrão que Mendeleev viu de comportamento químico? A nossa tabela, ela organiza as colunas horizontais. Essa coluna horizontal aqui, ó. Vou pegar de outra cor para ficar mais fácil de enxergar. Essa coluna horizontal, os elementos químicos dela têm comportamentos químicos semelhantes. Desculpa, o hidrogênio não, tá? O hidrogênio é a parte. Eu risquei ele aqui junto, mas esquece o hidrogênio. Ele é um caso especial da nossa tabela. A gente vai entender o porquê também. Ou seja, todos os elementos aqui, ó, têm comportamentos químicos semelhantes. Todos os elementos aqui, ó, têm comportamentos químicos semelhantes. Então, esse é o padrão que nós temos atualmente, tá? Então, nossa tabela, ela é dividida em algumas coisas. Ela é dividida... Opa, tá fora do quadro, né? Dividida em 2 pontos. Vamos lá para as divisões da nossa tabela. Observe que eu vou colocar 2 nomenclaturas agora. Grupos, que é atual, / famílias. As famílias, vocês não devem usar em uma questão aberta. Apesar de questões fechadas ainda trazer esse termo família, ele é um termo que já está ultrapassado. Eu vou colocar aqui para vocês, porque vocês precisam saber dele para questões abertas. Então vamos lá. O que o grupo ou família é? São elementos que tendem a ter características semelhantes. Os elementos de um grupo ou família, que foi aquelas colunas que eu circulei para vocês. Os elementos dos grupos tendem a ter comportamentos semelhantes. Tá. E o que é um grupo ou família?
Como é que a gente identifica ele? Ele é vertical, perdão. Vertical na tabela. Vocês vão entender justamente o que é agora. Lembra aquelas colunas que eu circulei? Então, isso daqui é um grupo ou família. Isso daqui, ó, é um grupo ou família. E isso daqui é um grupo ou família. O que quer dizer que o carbono tem um comportamento semelhante ao silício. O berílio tem um comportamento semelhante ao cálcio. O crômio tem um comportamento semelhante ao tungstênio. O níquel tem um comportamento semelhante à platina e assim por diante. Vocês já entenderam a ideia, né? O que eu quero que vocês tratem muita atenção? O hidrogênio, apesar dele estar alocado no grupo 1, ó, esse aqui são a numeração do grupo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, né? Assim por diante. O hidrogênio, apesar dele estar alocado aqui, ele não faz parte da família 1A, da família 1, do grupo 1. Olha eu falando nomenclatura antiga, 1A. Ele não faz parte do grupo 1, porque ele tem um comportamento totalmente diferente dos outros elementos, apesar dele estar conectado aqui pelo seu número de prótons e pela sua distribuição eletrônica. A gente vai entender isso um pouco mais para frente agora. Tá, então saiba que o único exceção é o hidrogênio, que todo o resto aqui, ó, tem um comportamento semelhante. O lítio ao potássio. Tá? Eu não sei se eu dei um exemplo com hidrogênio antes, eu posso ter dado sem pensar, mas apaga se tiver. Hidrogênio é totalmente diferente do resto. Tá, e como é que tá, eu te falei, os grupos, né? Como é que são organizados? Eu tenho um monte de tabela aqui, não repara não. Que os grupos são as linhas horizontais, né? E como é que eu sei qual que é a família? Essa parte, o 1 é igual a família, vou pegar outra cor para ficar mais fácil para vocês verem. 1A. O 2 é a 2A. O 3 não é 3A. O 3A tá aqui, ó, do outro lado. 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Então, o grupo 1 pode ser chamado de família 1A. Saiba que família é uma nomenclatura antiga. Vou bater nessa tecla para você não escrever isso numa questão dissertativa, senão você vai perder ponto. Família 1A, família 2A, família 3A, família 4A, família 5A. E a aula, de vez em quando, vai ter esses cortes aí, porque eu não tenho memória para gravar tudo junto, aí eu fico gravando um pouquinho, tirando um pouquinho. Tá, e aí, professor, aqui no meio, o que é aqui no meio? Aqui no meio é a família B. Aqui seria a 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, cuidado que ela pega isso aqui, ó. 8B, 9B e 10B. Perdão, 1B e 2B. Troço. Então, cuidado, aqui começa na 3B e o final é 1 e 2B. 3B, 4B, 5B, 7B, 6B, 7B, 8B, 1B e 2B. Tá. O que a gente vai trabalhar muito? A gente vai trabalhar muito com a organização assim. Muitas vezes eu vou falar família, mas saiba que você não pode escrever isso. Tá, então vamos anotar isso, né? Calma aí que a tabela caiu aqui em mim. Pronto. Vamos lá. Então, as famílias, elas também têm alguns nomes que você precisa saber. Você precisa saber todos os nomes da família A. Grupo 1 ou 1A, você tem que saber que eles chamam alcalinos, metais alcalinos. Bota um metais aqui que eu esqueci. Metais alcalinos. 2/2A, você tem que saber que eles são os metais alcalinos terrosos. Você percebe que o nome da família te dá uma noção do que ela é, né? Então a 1A faz compostos alcalinos. A 2A são compostos alcalinos achados aonde, adivinha? Na Terra. A família 3A, que, cuidado, é o grupo 13, ela é a família do boro. Família do boro. Que é o primeiro elemento de lá. Então, isso aqui você não precisa decorar. Se você decorar a família do boro, você vai lá e vê qual que é o primeiro elemento. A 14, ou 4A, ela é a família, vou colocar um tracinho, do carbono. Carbono. Adivinha o nome da 15, que é a 5A? Família do nitrogênio. Aí, como nem tudo é flores, tem que voltar aos nomes esquisitos que tinha anteriormente, né? A 16, ou 6A, ela é denominada
calcogênios. A 17 ou 7A, ela é denominada halogênios. Eu não sei se minha mão ficou na frente, então eu vou dar um aqui, qualquer coisa vocês pausam. E a 18 ou 8A, ela é a do pum de rei, gases nobres. Então, todos os elementos que estejam na mesma família ou grupo irão pertencerem a comportamentos químicos semelhantes. Vamos puxar uma tabela para a gente visualizar isso aqui na tabela. Puxando a tabela aqui, ó, mais uma. Nós temos aqui, ó, esse grupo aqui é o alcalinos terrosos, família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, calcogênios, halogênios e gases nobres. Dito isso, você sabe que aqui tem comportamentos químicos semelhantes. Beleza? Então vamos continuar para a próxima parte. Além da organização horizontal da tabela, nós temos uma organização vertical, que são essas linhas aqui, ó. Essas linhas, elas são chamadas de períodos. Período 1, período 2, período 3, período 4, período 5, período 6, período 7. Nós temos na tabela. Cuidado, que um detalhe aqui que eu não falei na hora que tá falando de grupos. Tá vendo isso daqui, ó? Essa parte de baixo da tabela? Na verdade, ela tá aqui, ó, na 3. Ela é da 3B. Só que a gente tira ela de baixo da tabela para ficar mais compactada a tabela. Então, isso daqui. Essa série aqui, ó, que tem os períodos. Inclusive, essa daqui é chamada de lantanídeos. Período dos lantanídeos. Os períodos só são esses dois, tem que saber o nome, tá? E período dos actinídeos. Tomem muito cuidado, que na verdade a gente retira o lugar desses dois elementos e coloca essa sequência aqui. Esses dois elementos, o lugar deles é aqui, ó. Enquanto essa linha horizontal, ela tinha que estar entre aqui e aqui. Então a tabela oficial, ela é mais ou menos isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo passar uma ideia para vocês. Ela aí vem essa parte aqui de baixo, né? Aí vem isso aqui, ó, um pouquinho mais alto. E vem essa parte aqui, ó. Tá, o que acontece? Isso daqui, ó, é isso aqui. Essas duas colunas. Essa linha horizontal aqui é isso aqui, ó. Tá vendo? Essa linha aqui é isso aqui. Esse retângulozinho, essa partezinha aqui. Essa retângulozinho aqui, essa parte aqui, e esse aqui é isso aqui. Depois vocês pegam a tabela completa aí na internet para vocês terem uma noção melhor disso aqui que eu tô falando. Mas para compactar, a gente coloca essa parte aqui, ó, embaixo, que é essa linha aqui, que é a sequência dos lantanídeos e dos actinídeos. Ah, professor, que nome estranho. Olha o nome do primeiro elemento aqui, ó, lantanídeo e actinídeo. Dito isso, a gente vai trabalhar mais sobre as propriedades dos períodos, vocês vão entender o porquê que eles existem na parte de distribuição eletrônica. Por enquanto, eu vou colocar somente aqui embaixo, ó, períodos, vou botar aqui horizontal. Você sabe o que é, se tiver aí guardado, né? Horizontal. Eu só coloquei lá na tabela, né? Só para deixar no nosso caderno, por assim dizer, né? Tá. Então, vamos lá para a próxima folha, horizontal. O que acontece? Tem mais algumas deixa eu só enquadrar a folha aqui, pronto. Só tem mais algumas nomenclaturas que a gente precisa saber dentro da tabela periódica. A tabela periódica também é caracterizada em elementos representativos e elementos de transição. Elementos representativos, vamos lá. Elementos representativos. Acho que estou escrevendo pequeno, hein? Representativos. Tenta aumentar a letra um pouquinho. E eu fui ver as gravações anteriores, eu percebi que o vermelho não é legal para mostrar na tabela. Então vou parar de usar ele. Desculpa aí, galera. É ruim para vocês verem. Vou melhorar. Tá, elementos representativos. Desculpa a caligrafia também.
Os elementos representativos, eles são elementos que têm um comportamento químico menos complexos. Eles são muito mais simples, o comportamento dele é muito mais uniforme. Na hora que a gente for ver NOx, normalmente você vai ver que os elementos representativos costumam ter um NOx só. Não é regra, tá? Mas na hora que você vai perceber o estudo NOx, né, vai perceber que os elementos de transição vão ter vários NOx, vão ter vários comportamentos, mas isso é uma outra hora. Agora a gente só precisa saber que os elementos representativos têm comportamentos químicos mais simples, entre aspas, né? Mais simples. Vou botar simples entre aspas. Ah, professor, quem são os elementos representativos? Os elementos representativos são os elementos dos grupos 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 15, 16, 17, 18, isso. Os elementos representativos são dos grupos 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, ou seja, você percebe que isso aqui é a família A, são os que você gravou o nome. Vamos lá para eles aqui na tabela. Quem são os elementos representativos na tabela? Tira o quadro da tabela. Quem são os elementos representativos na tabela? Os elementos representativos na tabela são esses aqui, ó. Essas duas fileiras aqui. E esse aqui. Pronto. Essa parte aí, ó, dentro disso daqui, são os elementos. Isso aqui é elementos, tá? Elementos. Tem que falar o que eu escrevi, tá feia a letra. Representativos. Essa parte azul são os elementos representativos. Tá, e eles apresentam um comportamento químico mais simples, não tem muito o que dizer sobre eles, só uma nomenclatura mesmo. Tá, além dos elementos químicos representativos, nós também temos os elementos químicos de transição. Transição. Quem são os elementos químicos de transição, professor? Calma, primeiro você tem que saber que são divididos em dois termos, os de transição interna e os de transição externa. Tá, os elementos químicos de transição, eles apresentam, vou colocar aqui, cadê a caneta aqui? Apresentam, deixa eu ver se tem quadrado, tem quadrado, apresentam comportamento químico mais complexo. E eles são subdivididos em dois, né? Transição interna e transição externa. Certo? Os elementos de transição interna são os lantanídeos e os actinídeos. São C, tá? Actinídeos. Os de transição externa são o grupo B, família B. Desculpa pela letra E, porque tá ruim de escrever aqui mesmo, viu? Família B menos os lantanídeos e os actinídeos, certo? Menos lantanídeos e actinídeos. Tá, vamos voltar para nossa tabela. Tá, então vamos lá para nossa tabela, né? Tá, vamos lá.
Então, isso daqui, ó, são os de transição interna. Opa, bosta. Interna. E esses aqui são os de transição externa. Certo? Basicamente, você só precisa saber isso de classificar a transição interna e externa. Transição interna, isso aqui, ó. Tomem cuidado que os dois últimos aqui, ó, são de transição externa, tá? Porque na verdade eles são aqui, ó. E essa parte aqui é transição externa. Fechou? Acabou essa classificação. Além dessa classificação, nós temos, como sempre, mais uma classificação entre metais e ametais. Entre metais e ametais. Deixa eu ver se tem quadrado. Tá, tem quadrado. Metais barra ametais. Certo? Quem que são os metais? Para vocês provavelmente acho que já tiveram essa aula, né? De metais e ametais, mas não custa nada repetir um pouquinho aqui para fazer sentido lógico. Em todas as classificações da tabela. Tá. Metais são aqueles que apresentam tendência de perder elétrons. Ametais são aqueles que apresentam tendência de ganhar elétrons. Ametais são aqueles que apresentam tendência de ganhar elétrons. Pronto. Tá. Algumas coisas a gente precisa saber na tabela. A gente precisa saber identificar os metais e os ametais na tabela periódica. Já vou falar sobre os semimetais. Tá. Tá bom. O que a gente vai fazer na tabela periódica? Você vai pegar o boro aqui, ó. Tá vendo o boro? Você vai fazer uma escadinha. Ó, boro, desceu, pro lado. Desceu, pro lado. Desceu, pro lado. Desceu, pro lado. Desceu. Você vai fazer essa escadinha aqui, ó. Vou deixar mais forte aqui. Vamos aí. Pronto, tá vendo? Você fez essa escadinha. Desse lado aqui, ó, são os ametais. E desse lado de cada escada são os metais. É só isso mesmo. Ametais, metais. Pegou o boro, faz uma escadinha para baixo. Do lado direito da escada a metal, do lado esquerdo da escada a metal. Pra você saber qual que é qual, fechou. É só isso. Tá, agora a gente precisa saber um pouquinho sobre as características dos elementos, né? Então, vamos... Gente, eu peço mais uma vez, por favor, faça mais bonito que o meu, porque eu tô com um monte de coisa aqui para filmar e tá ficando feio, mas tá, acho que dá legível. Características. Vamos para as características. Vamos lá então falar das características. Vamos montar um quadrinho comparativo aqui. Metais e ametais. Certo? Primeira coisa dos metais, eles são maleáveis. O que significa ser maleável? Ser maleável é a capacidade de você fazer uma chapa, fazer algo fino, que eles são dobráveis, que eles conseguem ficar com formação muito fina. Eles são maleáveis, eles são dúcteis. Eles conduzem a eletricidade. O que é ser dúctil? Ser dúctil é ser capaz de fazer um fio, tá? Ser dúctil é ser capaz de fazer um fio. Dúctil, eles conduzem a eletricidade. E eles são sólidos na condição ambiente de temperatura e pressão, CATP, com exceto o mercúrio, que ele é líquido.
Tem quadrado? Tem quadrado. Líquido. O que é a CATP? A CATP é você estar a 25 graus Celsius e estar a 1 atm de pressão. Certo? Que isso aqui é o padrão das condições de ambiente, temperatura e pressão. Já os metais, é só você negativar tudo que está ali, quase tudo, porque a parte do sólido é um pouquinho diferente. Sólido é um pouquinho diferente. Ele não é maleável. Lembrando que isso são características gerais, tá? Não é dúctil. Dúctil. Não conduzem eletricidade. Eletricidade. Beleza. Agora vamos lá. Na parte de estado físico que eles permanecem, nós temos os gasosos. Quem são os gasosos? É muito mais fácil, eu vou escrever os gasosos aqui, que são hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro. Hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, flúor, cloro e os gases nobres. Acho que eu não comentei antes, mas o hidrogênio também é exceção a metais, viu? Lembra que eu falei que o hidrogênio é diferentão? O hidrogênio não entra na classificação dos metais. Ele é um... Na verdade, ele também não costumam relacionar ele a metal. Ele tem muito mais a ver com a metal do que com metal. Porém, ele é classificado como hidrogênio. Se classificar como metal, você até aceita, mas normalmente ele é classificado como hidrogênio. E como ele está... as características são mais perto dos metais, eu vou colocá-lo como a metal. Tá bom. É muito mais fácil você olhar... puxa a tabela para falar da tabela. É muito mais fácil você decorar pela tabela do que eu escrevendo aqui. O que você escrevendo aqui, você vai ficar hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, flúor, cloro. Não, vem aqui, ó. Quem que é? Tá, deixa eu pegar o quadro aqui, ó. Nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro. Essa pontinha aqui, ó. Isso aqui, sabe o que eu lembro? Isso aqui, xadrez. Quem já jogou xadrez vai lembrar que isso aqui é o movimento do cavalo. Então, por algum motivo, eu associo o cavalo estando no cloro aqui, ó, e dando um pulo pro nitrogênio. Se isso servir para alguém, você decora assim. Então, esses aqui são os gasosos. Já o líquido, o que encontra estado líquido é somente um, que é o bromo. Líquido. É o bromo. Certo? Já o que está em estado sólido é o resto. É o resto. E o bromo, por incrível que pareça, se você voltar para a tabela periódica, ele está abaixo do cloro. Então, eu decorei isso mais visual do que decorando aquelas letras, né? Então, para mim, eu lembro sempre do cavalo aqui no cloro, dando um pulo para cá, saber quais são os gasosos, e o bromo aqui embaixo sendo líquido. E lembrando que os gases nobres, né, pelo próprio nome da família, gases nobres, são gasosos também. Tá, belezinha. Agora a gente tem mais uma classificação dentro da... Vai para lá. Não é uma classificação, é um tipo de elemento. Mais uma classificação de elemento. Nós temos mais uma classificação. Deixa eu tirar essa folha. Aqui, enquadrar essa folha. Que é a dos transurânicos. Professor, o que é um elemento transurânico? Elemento transurânico são elementos que não são naturais. Eles são elementos que o homem fez. Você não encontra eles naturalmente na natureza. Eles são sintéticos. Então, vamos escrever isso. Tá difícil escrever. São elementos que não são encontrados na natureza. Ou seja, artificiais. Essa separação silábica tá certo? Sei lá. Artificiais. Beleza? Eles são artificiais.
Agora, eles são um pouquinho chatinhos de você saber quais é. Eu vou ser bem sincero, não é comum o vestibular te perguntar quais são os elementos transurânicos antes do urânio, mas por via das dúvidas eu vou colocar. Quem são os elementos transurânicos? São o tecnécio, são o prômio, é o frâncio, promécio, perdão, né? Frâncio, astato e todos após o urânio. Gente, repare uma coisa, é todos após. O urânio, ele não é um elemento transurânico, ele é o urânio. Os elementos transurânicos são todos após ele, tecnécio, promécio, frâncio, astato. Beleza? Vamos achar eles na tabela. Desculpa aí, eu fui olhar onde parou a gravação, eu não vi que minha memória tinha acabado. Tá, eu só estava falando aqui que eu ia achar com vocês aqui os elementos na tabela periódica que são os transurânicos. São o tecnécio, vocês viram que já estão marcados, que eu já tinha falado isso, vou falar de novo, né? Tecnécio, astato, frâncio, promécio e todos após o urânio. Observe que eu não vou marcar o urânio está desmarcado. Todos após o urânio. Tá? Belezinha. Agora, quantas classificações dentro da tabela periódica são essas? Eu sei que não são muito poucas, também não é demais assim, mas você tem que conseguir saber todos eles. O que são elementos representativos, o que são elementos de transição interna, transição externa, metais e ametais. E você também precisa saber o que são elementos transurânicos. Todos você tem que saber quais são. Com exceção dos transurânicos, eu nunca vi alguém perguntando se tecnécio é um transurânico. Normalmente, na hora que eles perguntam, eles botam um elemento após o urânio, pra você saber que são todos após o urânio. Eu vou ser bem sincero, eu nunca vi alguém perguntando se esses 4 aqui. Então, se você não quiser decorar algo, eu recomendo que não decore isso daqui. Mas se cair, eu dei, né? Fazer o quê? Mas eu tô avisando que eu, sinceramente, nunca vi. E faltou uma classificação agora que eu tô percebendo aqui, que eu esqueci de falar para vocês. É a classificação dos semimetais. É uma classificação um pouco mais antiga. Também é aquela mesma história de grupos e famílias, que famílias não é usado mais, não se usa muito mais essa classificação de semimetais, mas você tem que saber que são elementos que têm comportamentos intermediários entre os metais e os ametais. E você pesquisa aí na tabela, que você vai ver que você pesquisa uma tabela aí que vai ter elas, você vai ver que vai ficar bem próximo àquela escadinha que a gente fez. Ela anda um pouquinho para o lado, ela anda um pouquinho para o outro, mas ela é mais irregular, não tem uma regrinha que nem aquela escadinha para fazer, né? Depois você dá uma olhadinha qual que é aí, mas é só isso mesmo que você precisa saber, não precisa saber mais nada. E não uso muito essa nomenclatura, a menos que o cara tenha usado em uma questão aberta, porque é uma nomenclatura antiga também, que teoricamente já era para ter caído em desuso, né? Mas como as coisas caem em desuso e a gente ainda estuda elas durante muito tempo, eu ainda tenho que falar. Agora vocês vão entender o porquê que a tabela tem aqueles buracos nela, né? Aqueles buracos, ela é devido a gente conseguir encaixar uma distribuição eletrônica legal dentro da tabela. Distribuição eletrônica aplicada na tabela. Agora eu vou pedir com muito carinho. Se você não sabe distribuição eletrônica, eu não vou ensinar a fazer a distribuição eletrônica aqui. Dá uma pesquisadinha antes, porque senão daqui para frente você não irá entender nada da aula. Eu preciso que você saiba o conteúdo de distribuição eletrônica, saiba como fazer uma distribuição eletrônica, para você conseguir entender o que eu vou te passar aqui para frente. Tá, quanto à distribuição eletrônica, como vocês estão, eu imagino que, espero que vocês vão fazer um caderno, né? Eu vou colocar uma imagem aqui antes, que é como se fosse um resuminho de tudo que eu estou falando. No final vocês vão entender essa imagem. Quem já é mais... Eu vou pedir desculpa que está meio difícil de eu desenhar aqui, mas isso aqui é para ser uma tabela periódica, tá? É um esboço de tabela periódica. Com o seu aí, eu estou sem espaço para régua aqui, você faz com régua bonitinho, que vai ficar show de bola. Tá? Mas a ideia vai dar para passar. Tá?
Tá vendo? Puxou pra cá, puxou, puxou, puxou. Tá, isso aqui não tá em escala, não tá nada assim, mas dá pra entender o que é cada coisa da tabela periódica aqui. Deixa eu ver se tá no quadro. Tá, eu vou colocar o negócio aqui e vocês vão entender até o final da aula. Aqui os dois, né? Nossa, esse traço reto ficou muito reto, hein? Esse aqui são os últimos dois elementos, tá? Pra vocês saberem. Esse aqui é o S, esse aqui é o P, aqui é o D, aqui é o F, sabendo que os últimos dois é D. Tá, eu vou explicar isso aqui. Isso aqui, na hora que você entender isso aqui, eu considero que você já entendeu toda a distribuição eletrônica na tabela. Então vamos por parte. O que o período nos diz sobre a distribuição eletrônica na tabela? Então vamos, deixa eu ver se eu não quadro. Vamos analisar quanto ao período da tabela. Quanto ao período. Beleza? O período, ele é o número de camadas eletrônicas que nós temos. Eu fico fazendo o gesto fora do quadro, esqueci isso. É o número de camadas eletrônicas que nós temos. Então, vou escrever isso. O período é o número. Acho que eu peguei um jeito de escrever aqui que ficou melhor. Número de camadas eletrônicas Ah, professor, não entendi isso. Calma que a gente vai entender. Então, para isso, eu vou propor a gente fazer a distribuição eletrônica do, sei lá, deixa eu pegar um elemento aqui, do alumínio. Alumínio. O alumínio, ele tem número atômico 13. Então, a gente sabe que no estado fundamental, sem estar excitado, sem nada, ele tem 13 elétrons também. Então, iremos fazer a distribuição dos 13 elétrons. 1s2, 2s2, 3s2, 3p, quanto? 3p1, né? Faltou alguma coisa aqui. Eu colei na tabela ali, onde ele ia terminar. Ah, faltou 3. Eu desconsiderei, desculpa, gente. Eu fui colar na tabela ali e caguei tudo. Alumínio. Vou fazer direito aqui. 1s2, 2s2, faltou o P6 aqui, ó, 2p6, 3s2, 3p1. Certo, agora está correto. A distribuição eletrônica do alumínio, 13 elétrons. Eu vi que tinha acabado no P ali, eu acabei pulando aqui, esqueci que faltou 2p6 ali, desculpa. Essa aqui é a distribuição eletrônica do alumínio. Certo? O que a gente percebe? Você percebe que a camada de valência dele é essa daqui, ó. Esse número indica a camada de valência, certo? 3. A camada de valência dele é a 3. Então, eu quero que vocês observem uma coisa na tabela. Vem aqui. Lembra que eu falei que o período é a linha horizontal? Então, esse aqui é o período 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá, olha só. O alumínio terminou no período 3. Certo? 3. Então ele tem que estar nessa linha 3. Aqui ele. Na linha 3 da tabela periódica. Beleza? Vamos fazer de outro elemento, que eu quero chamar a atenção para uma coisa. Vocês podem fazer para qualquer elemento. Sei lá, vamos fazer aqui, ó, do carbono. Eu quero fazer elementos pequenos, senão eu quero ficar fazendo distribuição eletrônica até amanhã aqui, né? Carbono, número atômico 6, né? 1s2, 2s2, 2p 2, vírgula, né? 2p2. Então, qual que é aqui, ó, do carbono? Nós percebemos que ele tá, a camada de valência dele é a 2, certo? Colocar aqui, ó, camada, só escrever, de valência, é a camada 3, terceira camada, né? Terceira, que é igual à camada KLM, certo? Então vai estar na terceira. Aqui, ó, camada de valência. De valência. Qual que é a camada de valência dele? É a segunda. Como é a segunda camada de valência, nós temos KL. Então, ele está na L. Certo? Segunda camada. Vamos ver se ele bateu aqui, ó.
uma, duas. Na segunda linha horizontal, olha o carboninho aqui na nossa segunda linha horizontal. Você pode fazer para qualquer elemento que tem que dar certo. Se der errado, você errou na distribuição eletrônica. Ou você pegou uma tabela errada, que é mais fácil errar na distribuição eletrônica. Agora eu quero chamar a atenção para uma coisa, que você tem que usar a camada de valência. Você não pode usar o subnível mais energético. Se você usar o subnível mais energético, vai dar errado. Eu vou fazer um exemplo que dê errado, para vocês perceberem que dá errado e não cometerem esse erro, tá? Eu vou fazer a distribuição eletrônica do tecnésio aqui. Eu vou fazer aqui no vídeo mesmo. Eu ia pausar e fazer, mas bora. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4D. Deixa eu ver colar na tabela. 4D5. Vocês vão entender como é que eu tô colando na tabela o último daqui a pouco. Tá, deixa eu só ver se tá certo. 10, 20, 30. 10, 20, 30 e 8, 43. Perfeito. Tá, eu não recomendo que vocês façam a distribuição eletrônica assim em linha, que nem eu faço. Eu recomendo que vocês montem a tabela num rascunhozinho, aquela tabela de Linus Pauling, e puxem as setinhas na distribuição eletrônica para depois fazer ela. Senão, vocês podem errar, que nem eu errei ali, nessa aqui do alumínio. Eu fui fazer em linha e acabei pulando um subnível. Tá, tecnésio. Se você usar o último aqui, ó, você vai ver que aqui é 4. Mas isso aqui é o subnível mais energético. A gente não deve usar ele. O que eu te falei? Que você tem que usar a camada de valência. A camada de valência é o maior número que aparece aqui. Olha, observe que antes desse 4D5, nós temos um 5S2. Nós temos o 5 aqui. Então, a camada de valência será a quinta. E valência será a quinta. KLMNO. Ou seja, ele está na camada O. Vamos olhar aqui na tabela. Ele tem que estar no quinto período da tabela. 1, 2, 3, 4, 5. Cadê o tecnésio? Tem que estar nessa linha. Ok, ele aqui, ó. Tecnésio. Certo? Tá bom. Dito isso, vamos botar essa observação, porque é muito comum você errar, pegar o último subnível e esquecer que tem que ser a camada de valência. Observação. Para você não errar, grife isso aí, pelo amor de Deus. Deve ser usado. Acho que eu peguei um jeito de escrever, ficou melhor a letra. Deve ser usado a camada de valência. Por que eu não botei acento em nenhuma valência? Oh, meu Deus. Valência. Aquela ali eu botei. Camada de valência. E não no subnível mais energético. E não. Grife esse não aqui, ó. Grife esse não, dá um destaque nele, eu não tenho marca-texto aqui, mas dá um grifo aí, sei lá, e não o subnível mais energético. Observe que a gente está falando do período energético. Eu vou pegar outra folha para ficar mais limpo. Beleza, então o que a gente faz? A gente vai pegar o elemento, vai fazer a distribuição eletrônica dele, ver qual que é o último númerozinho, que é a nossa camada de valência, e vai procurar no período da tabela periódica, que nada mais nada menos que a linha, que você descobre em qual linha ele está. Tá? Porém, olha só, se eu te der um elemento como tecnésio, ele vai ter, como a gente analisar só o período, eu quero saber onde o elemento está na tabela periódica. Esse jeito que eu estou te falando, a gente vai achar a linha. Agora, eu vou te ensinar a achar a posição da linha, certo? Se ele está para a esquerda, para a direita, vocês vão entender agora. Tá, isso é quanto ao período. Nós também temos como classificar ele quanto ao grupo ou família. Deixa eu ver se tem quadrado. Tem quadrado. Quanto ao grupo / família. Perfeito? Quanto ao grupo ou família. Agora eu vou colocar a definição aqui pra gente e eu explico ela mais detalhada mais pra frente. Tá enquadrado, tá enquadrado. Tá bom. A quantidade
de elétrons na camada de valência representa o grupo barra família que o elemento está. Que o elemento está. Beleza, o que eu quero fazer? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a nossa camada de valência irá nos indicar onde que o elemento vai estar. Essa escada aí, pelo amor de Deus, vai ser tá. Onde que o elemento vai estar. Vamos pegar alguns exemplos aqui, ó. Lítio. Eu quero que vocês vão fazer a descrição do lítio. Lítio. Deixa eu escrever corretamente um elemento químico que sempre o primeiro termo tem que ser maiúsculo, o segundo minúsculo, em letra de forma. Você não pode escrever cursivo que nem eu tive a mania de fazer aqui. E se eu fiz antes, eu peço desculpa. Tá. Lítio, o número atômico dele é 3. Então vamos fazer a distribuição eletrônica do lítio. 1s2, 2s1. Vamos fazer a distribuição eletrônica também do sódio, que é o número atômico 11. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Tá, o que eu quero que vocês observem? Ó, deixa eu pegar a tabela. Por que eu escolhi esses dois? Que eu quero que vocês observem. Aqui, ó, deixa eu ver, enquadrar tudo bonitinho. Tá, aqui. Olha só, o que eu quero que vocês observem? Que tanto o lítio quanto o sódio, eles estão na mesma família barra grupo. Eles estão na mesma coluna da tabela periódica. E os dois terminaram, observem, em S1. O que quer dizer? O que quer dizer é que a nossa coluna barra família nos indica onde o elemento irá estar na tabela periódica aqui. Então, todos esses elementos aqui serão terminados em S1. Tanto se você fizer o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio e o césio, todos vão se terminar em S1. Perfeito? Agora vamos pegar outro elemento, berílio e magnésio. Berílio, que é o 4, e o magnésio, que é o 12. 4 e 12, né? Vamos fazer a distribuição eletrônica dos dois. 1s2, 2s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Beleza? Olha só o que nós temos. Que os dois estão na mesma coluna. Aqui, ó, berílio e magnésio. E os dois acabam em S2. Então, o que nós temos? Que essa coluna aqui, toda ela é S2. Tanto berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Todos os elementos dela vão acabar em S2. Beleza? Agora eu quero passar para o outro lado da tabela, para a gente tirar só mais um tiratema, e eu generalizo para tudo aqui, para não ter que fazer todas as colunas da tabela. Vamos fazer com o boro. Com o boro e com alumínio. Pode ser? Boro, 5. Alumínio, 13. Boro, 1s2, 2s2, 2p1. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Observe que os dois estão aqui. Não sei se ficou fora de quadro. Tá aqui a distribuição eletrônica deles, tá? Não sei se ficou fora de quadro. Observe que os dois terminam em P1 e estão na mesma coluna. Então aqui, ó, todos dessa coluna aqui, ó, vão terminar em P1. Esses aqui, ó, vão terminar em P2. P3. Vou botar em cima, né, que é o correto. P4, P5, P6. Beleza? Agora, se você fizer a distribuição eletrônica para esses elementos da família B, você vai perceber que o escândino, o ítritio, vão acabar em SPD1. Só que esse aqui é o único detalhe. Esses dois acabam em D1, só que aqui também, ó, os últimos dois, lutêncio e laurêncio, que estão nessa posição, são retirados por motivos para aglutinar a tabela, eles também terminam em D1. D1, aqui vai ser D2, D3, D4,
D5, D6, D7, D8, D9, D10. Por isso, naquela hora que eu estava fazendo a distribuição do Tecnésio, eu bati o olho aqui na tabela, vi que ele estava na quinta e sabia que ia acabar em D5, porque ele está aqui no D5. E aqui embaixo é o F. F1, F2, F3, F4, F5, até... Vamos fazer todos lá. F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13 e F14. Então aqui, ó, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, D6, D7, D8. Tá, agora eu quero que a gente faça o seguinte. O que é muito comum no vestibular. Ele te dá o elemento, você faz a distribuição eletrônica dele e você tem que falar onde ele acaba. Então o que a gente pode fazer? Vamos fazer esse exercício com cobalto. Agora eu vou troquei aqui a tabela, porque ela estava bem rabiscada, e vou pegar um elemento químico aleatório nela. Vamos pegar sei lá, vamos supor que a gente não soubesse onde o cobalto está. O cobalto 27. O que você vai fazer? Você vai pegar ele, normalmente a prova que te pergunta isso, ela vai te dar, por favor, me dê a posição do cobalto 27 na tabela periódica. Essas provas não costumam ter tabela, senão você simplesmente olha, né, onde o elemento está. Mas caso não dê, você vai fazer a distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, quanto? 10, 20, 3d7, né? 10, 27, isso mesmo. Então o que a gente pode afirmar sobre o cobalto? Olha só que a camada de valência dele é a camada quarta, então ele está no quarto período. Certo? Agora, toda vez que cai em D, eu quero que vocês tomem muito cuidado e vão fazer o que eu colocar aqui, senão vai dar errado. Quando acaba em D, você tem que lembrar que a tabela começa no B3. Então o que você vai fazer? E o D é 1. Aqui, ó, é 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, que tem 3, né? 1B, 2B. Ó, a 3B, vocês vão montar isso aqui na hora da prova. D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8. Observe que terminou em D7. Então ele está na família 8B. 8B, né? Então, vamos confirmar isso. Vamos lá. Aqui seria 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, que nem eu te falei, ela engloba essas três, 8B. Então, o cobalto está na quarto período, 1, 2, 3, 4, na família 8B. É assim que os vestibulares vão te cobrar essa posição quanto à tabela periódica. Então, eu quero voltar lá naquele negócio, aquele mini resuminho que eu fiz para vocês aqui, antes de introduzir a matéria. Então eu quero que vocês percebam que todos os elementos dessa posição terminam em S. Todos os elementos aqui no meio terminam em D. Todos os elementos que aqui estão na direita terminam em P. Todos os elementos, exceto o último, que estão nessa fila, terminam em F. Porque na verdade o último, a posição dele é aqui, que termina em D, como diz o próprio esqueminha que a gente montou. Quanto à distribuição eletrônica, é isso. Não tem muito mais o que saber. Esse trem caiu em mim aqui. E vamos agora partir por um outro ponto da matéria, que seria as propriedades periódicas. Pronto, agora além da distribuição eletrônica, nós temos que saber sobre as propriedades periódicas. Vamos lá. Propriedades periódicas. Propriedades periódicas. O que são as propriedades periódicas? Você vai perceber que os elementos eles têm um determinado comportamento, uma determinada organização dentro da tabela, de acordo com suas propriedades. Então vamos lá. A primeira propriedade periódica que cabe a gente analisar é sobre o raio
atômico. O que é o raio atômico? O raio atômico, vou colocar a definição mais dura aqui e eu explico ela mais para frente. O raio atômico é a distância média, entre o átomo e o núcleo a distância média entre o elétron, o último elétron e o núcleo do átomo. Perdão aí, viu? Tá. Bom, a gente precisa ter algumas condições para a gente analisar isso, essa característica. Então, eu vou colocar aqui e eu já explico também. Para que seja possível analisar, essa propriedade. O átomo é simplificado para uma esfera. Tá, o que a gente vai analisar agora? O raio atômico. O que é o raio atômico? Vou pegar uma folha aqui para rabiscar. É o tamanho da esfera. Você tem que lembrar que muitas vezes os orbitais, eles não são redondinhos assim, a gente bota sempre. Eles são algumas órbitas elípticas, né? Pela lei de Rutherford-Bohr, principalmente pelo complemento de Bohr à lei de Rutherford, né? Então, o que a gente faz? A gente tira a média dessa elipse e faz virar um círculo para a gente medir o tamanho do átomo. E o que é o raio atômico? É a distância disso daqui, ó, do núcleo do átomo até o último elétron aqui presente, né? Então vamos lá, colocar isso de uma forma mais bonitinha. Nós temos a esfera, que seria normalmente mais ou menos, isso aqui era para ser uma elipse, tá? Tá, vamos botar 2 camadas de elétron aqui, ó, uma elipse. Ficou feio. Desconsidera isso. Uma elipse, pronto. A gente simplifica. Como é que a gente simplifica? Por meio da média. A gente faz uma média. A gente simplifica ele para um átomo totalmente redondo. E nós medimos a distância. Isso aqui é o raio atômico. É a distância do núcleo até o último elétron. Perfeito? Mas como é que a gente sabe medir isso? Tem um jeito muito fácil. A gente pega um átomo diatômico, uma molécula diatômica, por exemplo, sei lá, cloro 2, flúor 2, e a gente mede isso aqui, ó. Você concorda que aqui, ó, teria 2 raios atômicos? A gente consegue medir essa distância aqui, ó, entre os 2 núcleos. A gente pega ela e divide por 2. Então a distância, por incrível que pareça, já vi vestibular perguntar isso, distância entre 2 núcleos dividido por 2 é igual ao raio atômico. Mas lembre-se que isso aqui tem que ser uma substância diatômica que eles usam para fazer a medição. Perfeito? Tá, e o que é o raio atômico? Como é que ele se manifesta na tabela periódica? Eu quero analisar alguns elementos. A gente já descobriu que o período é a quantidade de camadas eletrônicas que ele tem. Então vamos pegar aqui, ó, vamos comparar o lítio com o sódio, né? Não, primeiro vamos fazer uma comparação antes. Ó, aqui está o elemento, aqui está as camadas K, a camada L, a camada M, a camada N, O,
P, tá ficando torto, Q, MNOP, tá, isso aí, até hoje que a gente tem descoberto são essas, KL, MNOP, Q. Você observa que quanto mais camada, nós temos um maior raio atômico, porque o átomo fica maior, certo? E agora sim, vamos para a tabela. Vamos comparar o lítio, que tem 2 camadas, com o sódio, que tem 3 camadas. Então o lítio, ele tem 2 camadas. Então ele está aqui o átomo de lítio, ele tem a camada K e a camada L. Vamos comparar o sódio, Na, o sódio, que tem 3 camadas, K, L, M. KLM. Observe que o sódio... ficou fora? Espero que não. KLM. O sódio tem mais camadas, então ele tem um maior raio atômico. Então toda vez que a gente comparar 2 elementos, por exemplo, um em cima do outro, sódio e o lítio, o de baixo terá um maior raio atômico. A gente pode generalizar esse raciocínio para qualquer elemento da tabela. Então, se a gente comparar o crômio com o tungstênio terá um maior raio atômico porque ele tem mais camadas eletrônicas. O níquel com a platina terá um maior raio eletrônico porque ele terá mais camadas, raio atômico, perdão. O carbono com germânio será maior. O oxigênio com enxofre será maior. O enxofre com o selênio será maior e assim por diante. Então a gente percebe que quanto mais para baixo na nossa tabela, maior é o raio atômico. Beleza? Agora a gente vai analisar 2 elementos na horizontal. Vamos pegar, por exemplo, o nitrogênio e o oxigênio, né? O nitrogênio e o oxigênio. O nitrogênio ele tem 7 elétrons até a camada K. Nitrogênio. Até a camada L, perdão, KL. Eu vi que eu estava escrevendo fora do quadro, então eu cortei a imagem e vou falar o que eu tinha falado, para não ficar repetitivo, né? Então tá. O nitrogênio, nós temos 2 camadas eletrônicas. O oxigênio, nós também temos 2 camadas eletrônicas. Eu estava falando de fazer a comparação entre 2 elementos numa mesma linha. Só que o que acontece? O nitrogênio ele tem 7 prótons, então ele tem 7 cargas positivas no seu núcleo. Já o oxigênio tem 8 prótons, ou seja, ele tem 8 cargas positivas no seu núcleo. Eu quero que vocês lembrem da lei de Coulomb. Força é igual a constante Q sobre D quadrado. Gente, eu não quero que vocês saibam a lei de Coulomb em química, mas eu só preciso que vocês saibam que quanto mais carga você tem, mais força você vai ter também, certo? Então o que acontece? Como o oxigênio tem a mesma quantidade de camadas que o nitrogênio, e o oxigênio tem mais carga positiva aqui, ele vai atrair com mais força os elétrons. Por isso, ele vai ficar menor do que o nitrogênio. O oxigênio é menor que o nitrogênio é maior. Porque como ele tem a mesma quantidade de camadas, ele vai atrair mais forte os elétrons, ficando mais pequenininho, mais compacto. Certo? Mas agora, na hora que a gente analisa, por exemplo, você falar, professor, mas o lítio também tem, o sódio também tem mais prótons que o lítio. Só que a questão é que o sódio ele tem uma camada a mais. E essa distância da camada a mais, ela não consegue ser comprimida tanto ao ponto de compensar o tamanho do lítio. Então, toda vez, vou pegar a nossa tabela, que nós analisamos 2 elementos na horizontal, o oxigênio, ele é menor do que o nitrogênio. O nitrogênio é menor do que o carbono. O antimônio é menor do que o índico. Então, sempre quando você vai para cá, você tem um maior raio atômico. Porque os elementos deste lado de cá
tendem a ser maiores do que os elementos deste lado de cá. Porque como aqui tem mais prótons, aqui vai puxar mais os elétrons. Isso analisando a mesma linha, gente. Desse lado vai puxar mais os elétrons, puxando mais os elétrons, o elemento fica menorzinho, fica mais comprimido. Beleza? Então, o que acontece? Eu vou botar em forma de resumo aqui pra gente essa propriedade do raio atômico. O que você vai fazer? Você vai desenhar aquela tabelinha de perfil, sem muita escala, mas espero que fique melhor do que a minha, porque as minhas estão ficando horrorosas, sem muita escala. E o que a gente vai fazer? A gente vai colocar duas setas para cá, ó. Uma para cá. Positivo. Positivo. Certo. O que essa seta significa? Que na hora que a gente analisa alguns elementos, sempre o de baixo será maior e sempre o da esquerda será maior. Então, se a gente analisa o cromo com o antimônio por estar mais abaixo e mais à esquerda, é maior do que o cromo. O cobalto, por estar o cobalto com ródio, o ródio por estar mais abaixo que o ródio é maior. O zinco com o tântalo, o tântalo por estar mais abaixo e mais à esquerda é maior e o zinco é menor. Perfeito? Além dessa propriedade, nós temos também a propriedade denominada de eletronegatividade. Enquadrou? Enquadrou. A eletronegatividade. Eletronegatividade. A eletronegatividade. Beleza. O que seria a eletronegatividade? Eu acho que vocês já estudaram isso, mas não custa repetir. É a tendência de um átomo a atrair elétrons. É a tendência de um átomo a atrair elétrons. Beleza. Eletronegatividade. Perfeito. É a tendência dos átomos a atrair os elétrons. Tá bom. Vamos analisar essa tendência com base no raio atômico que a gente acabou de aprender. E com a lei de Coulomb aqui do lado. Eu vou escrever ela para a gente sempre estar analisando a lei de Coulomb. Q sobre D quadrado. A gente vai analisar agora, sei lá, vamos pegar dois elementos que são, para a gente analisar a eletronegatividade, do flúor e do cloro. Eu sei que você tem aquela linha decorada, a linha da eletronegatividade, eu vou até colocar ela aqui para vocês. A linha da eletronegatividade é: fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Para o hospital, não tem senhor, não. Perdão, o eu já está ali. Para o hospital. Então, esse aqui é a linha de eletronegatividade. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Né? Esse aqui não existe, não. Tá, eu sei que você tem esse aqui decorado, que a eletronegatividade cresce de cá para cá. Esse aqui é o mais eletronegativo, esse aqui é o menos eletronegativo, mais. Mas por enquanto, esquece isso aqui. A gente vai analisar dentro da tabela, porque ele pode pedir alguns elementos que não estejam aqui. E você precisa saber responder se eles são mais ou menos eletronegativos que outros. Então vamos analisar o flúor e o cloro. O que acontece com o flúor? O flúor, ele tem duas camadas, a camada K e a camada L. Já o cloro, ele tem duas camadas também, três camadas, perdão, K, L e a M. K, L e a M. Tá bom. Agora, quem que seria mais eletronegativo? Eletronegatividade é a capacidade de atrair elétrons. Vamos olhar nossa lei de Coulomb. Quanto menor a distância, certo? Mais forte o átomo, que é quem é positivo, que é quem atrai os elétrons, porque a carga positiva está aqui, puxa os elétrons. Então, quem é menor, o átomo puxa mais. Consequentemente, o flúor
será mais eletronegativo que o cloro, porque ele é menor. Então observe que se algo menor é mais eletronegativo, a gente consegue inverter a sequência do raio atômico, porque o que a gente analisou? A gente analisou que sempre que você caminhar para este lado da tabela, você terá um maior raio atômico. Então vamos inverter o raciocínio. Sempre que caminhar para cá na tabela, terá uma maior eletronegatividade, visto que raio atômico é inversamente proporcional à eletronegatividade. Eletronegatividade. Dito isso, você sabe que vamos analisar o flúor e o cloro. O flúor, por ser menor, como ele é menor pela lei de Coulomb, quando a gente sabe que quando algo é menor, ele atrai mais uma força elétrica, né? O flúor será mais eletronegativo. O que eu preciso que você guarde de tudo isso? Que sempre quem está para cima da tabela periódica é mais eletronegativo. Porém, agora a gente vai analisar dois elementos um do lado do outro, para ver como é que anda na mesma linha da tabela. A gente pode analisar o cloro com o enxofre. Ambos, cloro com enxofre. Ambos têm 3 camadas. 1, 2, 3. K, L, M. K, L, M. Então, o que acontece na lei de Coulomb? A distância será muito parecida. Então, esse termo deixa de causar tanta influência na força. E quem que vai causar mais influência? As cargas. Então, agora, como a distância é parecida, pelos ambos terem 3 camadas eletrônicas, nós vamos analisar as cargas. O enxofre tem 16 prótons, enquanto o cloro somente tem 17 prótons. Somente não, né? Tem mais, 17 prótons. Por ele ter mais prótons e a distância ser muito parecida, ele é mais eletronegativo. Então a gente consegue ver aqui, ó, na hora que a gente analisou na tabela periódica, que se você pegar o enxofre e o cloro é mais eletronegativo. Então sempre quem está à direita da tabela, em uma comparação, será mais eletronegativo. Se você comparar o índio com o telúrio será mais eletronegativo. Se você comparar o alumínio com o fósforo será mais eletronegativo. Se você comparar o vândio com o zinco será mais eletronegativo. Agora, voltando à comparação anterior, mercúrio com o zinco será mais eletronegativo. Então, você percebe que sempre que você for para a direita na tabela e sempre que você for para cima, você terá os maiores valores de eletronegatividade. Porém, você vai falar, o neônio então é muito mais eletronegativo que o flúor, porque o neônio está à direita do flúor. Isso não é verdade, porque esta coluna daqui é a dos gases nobres. E o que caracteriza os gases nobres? Os gases nobres são caracterizados por estarem extremamente, não apresentarem reações químicas, eles estarem extremamente estáveis. Como ele está extremamente estável, ele não tem eletronegatividade. Gases nobres não são classificados quanto à sua eletronegatividade. Então vamos botar uma observação aqui, ó, que gases nobres não são classificados quanto eletronegatividade. Fazendo aquele desenho que a gente faz lá da tabela periódica em perfil, nós teremos isso daqui, ó. Cara, cada perfil meu de tabela periódica sai diferente. Isso é impressionante. Eles não vão entrar, são os gases nobres, e as nossas setas irão correr para cá.
Porque sempre quem tiver mais para a direita será mais eletronegativo. E sempre quem for mais para o alto será mais eletronegativo. Eu só queria chamar a atenção para uma análise rápida aqui, ó. Observe isso aqui, ó. A fila de eletronegatividade é fui, olha, observa, está no canto superior direito. Ele é o mais eletronegativo. Fui ontem no clube, briguei e... Você percebe que sempre começa de cima e desce. Sempre começa da direita e vai para a esquerda. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para... Cadê o fósforo? Para o hospital. Hidrogênio. Porque o hidrogênio ele é diferentão. Tá. Então sempre você percebe que você tem que ir para a direita e para o mais alto numa comparação de quem é mais eletronegativo. Além da eletronegatividade, nós temos outra propriedade química que é a eletropositividade. A eletropositividade é a tendência de você perder elétrons. Essa que eu não vou nem me estender muito. Só vou escrever mesmo. Positividade. Por que eu não vou me estender muito? Porque ela é literalmente o oposto da eletronegatividade. Quem tem maior eletronegatividade, por atrair mais o elétron, tem menores chances de perder o elétron, que seria a eletropositividade, que é a tendência de um átomo ganhar. Não, calma aí. É perder elétron. Nossa, eu fiz uma confusão aqui na hora. Perder elétron. Então, como quem tem mais eletronegatividade perde menos elétron, porque puxa mais, atrai mais, quem perde mais é quem atrai menos. Então, sempre que nós compararmos dois elementos na tabela periódica, nitrogênio com arsênio, quem que tem mais eletronegatividade? O nitrogênio, porque está acima do arsênio. Quem tem mais eletropositividade? O arsênio, porque está abaixo do nitrogênio. Como ele está abaixo, ele atrai menos os elétrons. E é por isso, sempre quem está abaixo. Então eu vou fazer aquele desenho de novo aqui do nosso perfil de tabela periódica, que toda vez sai diferente, eu não sei porquê, porque minhas habilidades artísticas não são das melhores. Aquele perfilzinho de tabela periódica. E um detalhe muito importante é que, assim como a eletronegatividade, a eletropositividade não se aplica aos gases nobres, porque eles são extremamente estáveis. Vou riscar os gases nobres para a gente, e a gente vai inverter as setas da eletronegatividade. Ela está vindo para cá e para cá. Essas setas sempre são de caráter de comparações. Então, quem seria, vamos assim dizer, o mais eletropositivo aqui seria o frâncio, porque ele está sempre abaixo e sempre à esquerda. Quanto mais eletronegativo, sempre será menos eletropositivo. E a recíproca também é verdadeira. Eletropositividade. Agora a gente precisa falar um pouquinho sobre a energia potencial de ionização. Vou pegar outra folha que essa aqui já está feia. Energia, deixa eu só centralizar. Pronto. A energia potencial. Não, tá difícil alinhar as folhas. Energia potencial de ionização. Energia potencial de ionização. Também é sigla EI. É energia potencial. Energia ou potencial de ionização. Não é energia potencial não, tá? É energia ou potencial de ionização. Tá, vamos lá. A energia potencial de ionização é a energia a qual você precisa entregar a um átomo para ele expulsar o seu primeiro elétron. Vou escrever a definição e já explico. É a mínima energia para arrancar o primeiro elétron. Primeiro não, né? Um elétron do átomo. Porque pode ser qualquer um, vocês vão ver.
Inclusive eu vou fazer a comparação entre várias energias. Átomo. Tá, o que é energia? Alguns detalhes. Para você mensurar essa energia, condição. O átomo tem que estar em alguns aspectos. Ele tem que estar isolado, ele não pode estar ligado a ninguém. Átomo isolado. Ele tem que estar em seu estado fundamental, ou seja, sem energia, sem ter estado fundamental. E eles têm que estar gasoso. Gasoso. Sei. Tá. Essas são as condições para a gente analisar a energia potencial de ionização. Mas o que seria a energia de potenciação? É isso aqui, ó. Tirando a definição como um todo, eu vou fazer um átomo aqui para vocês de neônio. Vou fazer o do neônio aqui. Neônio. O neônio tem 10 elétrons. As bolinhas azuis são os elétrons, né? O que a gente vai fazer para fazer energia potencial de ionização? A gente vai dar energia a ele. Na hora que você dá energia, o que o neônio vai fazer? Ele vai expulsar um elétron. Tinha 8 elétrons na última camada. Ele vai passar a ter 7 elétrons. Mais o elétron perdido, né? Montando isso, a prova vestibular não vai te dar esse desenho. Ela vai te dar isso aqui, ó, neônio. Eu vou botar de forma genérica, põe neônio não, põe X, né? Que é qualquer elemento, mais energia, te dá X positivo, mais elétron. A prova vai te dar isso. Então, o que seria a energia potencial de ionização? É a energia usada para arrancar um elétron do átomo. Tá? O cartão está gravado, eu vou ter que cortar de novo. Tem alguns detalhes que nós precisamos ressaltar sobre a energia potencial de ionização. Observe que quanto mais longe, vamos botar a lei de Coulomb aqui para nunca esquecer dela. Quanto mais longe está o elétron do núcleo, menos o núcleo atrai ele. E o que acontece? Quando a gente vai arrancando os elétrons, esses elétrons aqui vão ficando mais próximos do núcleo. Então, esse átomo aqui, ó, ele é menor do que este átomo. Então, o núcleo consegue atrair com mais força os elétrons. Então, sempre que a gente arrancar o primeiro elétron, será o mais fácil de arrancar. O segundo, você vai ter que dar mais energia. Essa energia aqui terá que ser maior ainda para conseguir arrancar o segundo elétron. O terceiro elétron terá que ser maior do que a segunda ainda. O quarto e assim por diante. Sempre quanto mais elétrons você arranca, mais energia potencial de ionização. Mais energia você precisa para arrancar o elétron. Então a primeira energia potencial de ionização, é menor do que a segunda energia de ionização, que é menor do que a terceira energia de ionização e assim por diante. Isso é um detalhe crucial para você entender energia potencial de ionização. Tá bom, agora a gente tem um outro conceito que a gente também precisa trabalhar, que seria a eletroafinidade. A eletroafinidade é nada mais, nada menos que literalmente o oposto da energia potencial de ionização. Então vamos lá escrever eletroafinidade. Desculpa, vamos fazer a tabelinha antes da potencial de energia de ionização, né? Se quanto menos ele atrai, mais fácil é da gente arrancar, certo? Nesse caso os gases nobres entram, porque os gases nobres têm elétrons e é extremamente difícil de arrancar os elétrons dele. Quanto mais eletroafinidade a gente tem, mais difícil é de arrancar. Então, mais energia você tem que dar. Para esse lado aqui vai crescer, para cima vai crescer. Ou seja, se você pegar uma tabela aqui, é muito mais fácil arrancar um átomo do boro do que do alumínio. Porque o boro atrai com muito mais força os elétrons do que o alumínio. E da esquerda para a direita também.
o carbono atrai mais os seus elétrons do que o boro, porque ele é mais eletronegativo. Então é mais difícil arrancar o elétron do carbono do que do boro. Então você tem que dar mais energia. Por isso que ela cresce analogamente à energia, à eletronegatividade, mas ressaltando que neste caso os gases nobres entram, e a eletronegatividade os gases nobres não entram. Tá, energia potencial de ionização, então nós também teremos a nossa energia eletroafinidade. Calma, deixa eu ajeitar isso aqui, gente. Tá uma bagunça aqui na minha frente. Eletroafinidade. Prontinho. Eletroafinidade ou afinidade eletrônica. Ou afinidade eletrônica. Me ligaram aqui, aí eu tô gravando no telefone e o vídeo cortou. Tá, vamos ao seguinte. A eletroafinidade ou afinidade eletrônica é uma característica oposta à energia potencial de ionização. Totalmente oposta. O que você faz na energia potencial de ionização? Você dá energia e arranca o elétron. Aqui o que você faz? Dá o elétron e arranca energia. Vamos escrever a definição aqui que eu já tinha escrito, até alguém me ligar. Energia liberada ao receber um elétron. E as condições são as mesmas da energia potencial de ionização. Condição é o átomo isolado. Estado fundamental. E gasoso. Esquematicamente, o que nós teremos? Nós teremos a reação oposta àquela ali, que será esse aqui, ó. Vou fazer o mesmo átomo de neônio, tá? Que a gente fez anteriormente. Neônio, nós vamos fazer ele neônio mais aqui. 1, 2, 4, 5, 6, 7. O que a gente vai fazer com o neônio mais? A gente vai fornecer o elétron para ele. Neônio mais elétron. Ele vai gerar neônio zero. Neônio zero que eu quero dizer é o átomo sem carga, né? Neônio zero. Só que tem um detalhe, na hora que o átomo recebe energia, ele recebe o elétron, ele libera energia. Então ele vai soltar energia. Esquematicamente, o vestibular nunca irá te dar um desenho desse. O que ele vai fazer? Ele vai fazer a equação inversa da energia potencial de ionização. Energia ou potencial de ionização, que será essa daqui. X mais energia. Essa energia ela é comumente dada em elétron-volt, viu? Só vocês verem essa unidade aí, vocês saberem o que está falando. Então tá. Então tem um detalhe muito importante que quanto mais energia você precisa dar para arrancar o elétron, quando você dá o elétron, mais energia é liberada também. Então ela cresce analogamente à energia potencial de ionização. O gráfico dela será exatamente o mesmo aqui. Voltando para a nossa tabela e analisando eletroafinidade. Ou afinidade eletrônica, certo? O carbono, ele é menos eletroafinidade, ele tem uma menor eletroafinidade do que o oxigênio, porque ele se encontra à esquerda, sendo que cresce igual este gráfico. O selênio tem uma eletroafinidade menor do que o oxigênio, porque ele também tem uma energia potencial de ionização menor, né? Lembrando, quanto mais energia você precisa dar para um átomo arrancar o elétron, mais energia esse átomo irá te dar ao você dar um elétron. Por isso que ela cresce igualzinho à energia potencial de ionização. Então aqui a gente vai colocar aquele nosso perfilzinho de tabela periódica. Feio pra caramba que tá ficando os meus. Vou mandar fazer um carimbo com um trem desse aqui para ficar bonitinho. Não é uma ideia, hein? Que ela vai crescer igualzinho
a energia potencial de ionização. Lembrando que os gases nobres também entram aqui. Perfeito? Agora, para finalizar, nós temos mais dois conceitos que a gente precisa saber analisar dentro de uma tabela periódica, certo? O conceito de densidade e o conceito de ponto de ebulição e fusão. Vamos primeiro para a densidade. A densidade, ela é uma grandeza que expressa, vamos caracterizar a densidade, que será, é a grandeza que expressa a relação massa-volume. Densidade é igual a massa sobre o volume. Então agora, cadê minha folhinha aqui que eu já até perdi? Eu quero pegar a de raio atômico para a gente olhar uma coisinha. Vocês concordam que quanto maior o volume, menor será a densidade, certo? Só que tem um pequeno detalhe. Na hora que a gente vai crescendo com o raio atômico, que o raio atômico cresce da direita para a esquerda, ou seja, esses elementos aqui têm um maior raio atômico, porque sempre quem está para a esquerda tem o maior raio atômico, sempre quem está para baixo tem o maior raio atômico, eles teoricamente teriam uma densidade menor. Porém, não é bem assim que funciona, porque você tem que lembrar que densidade é massa sobre volume. E observe que sempre quem está para baixo tem maior massa. Então, o que acontece? A densidade ela vai ficar com um aspecto meio esquisito. Então, o elemento que eu sugiro vocês guardarem para a densidade é o ósmio. Todos os elementos estarão apontando para o ósmio, ou seja, toda a densidade estará apontando para o ósmio. O ósmio é o elemento mais denso da tabela periódica. Então, se você está à esquerda do ósmio, por exemplo, o molibdênio com nióbio, o molibdênio é mais denso que o nióbio. Se você está à direita do ósmio, o índio é menos denso que o cádmio. O cádmio é mais denso, porque ele está à esquerda, mais próximo do ósmio. O níquel e o paládio é mais denso que o níquel. Sempre quem está para baixo e sempre quem está para o lado do ósmio. Se você estiver no lado esquerdo para o ósmio, está para a direita. Se você está para a direita do ósmio, está para a esquerda. A constante de densidade. Então, vamos escrever isso para a gente. Eu já perdi nossa folha de densidade. Está aqui nossa folha de densidade. Densidade. Eu vou colocar aqui, ó, guardar o ósmio, que ele é o mais importante para a densidade. Porque quanto o ósmio, OS, porque quanto mais próximo do ósmio o elemento está, mais denso ele será. Fazendo aquele nosso perfilzinho de tabela periódica. Ó, esse ficou mais bonitinho. É só falar que ficou feio. Nós teremos o ósmio mais ou menos aqui. Ósmio. E nossa densidade irá apontar para ele. Positivo. 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 Então vamos lá para o último conceito de todos, para nós acabarmos essa aula enorme e exaustiva, que será o ponto de ebulição e fusão. Ebulição. Vou colocar a definição dos dois, né? O ponto de fusão é a temperatura na qual o material se transforma em líquido, de sólido para líquido, e o ponto de ebulição é de líquido para gasoso. Vou escrever para a gente aqui o conceitinho. E vou... o ponto. E eu quero que vocês lembrem de uma coisa, enquanto eu escrevo aqui. Se vocês lembrarem daquelas lâmpadas de tungstênio,
são as lâmpadas que normalmente é usada para uma lâmpada de filamento, que normalmente é usada para iluminação de grandes coisas, tipo refletores, normalmente usam lâmpadas de tungstênio. Por quê? O filamento ele esquenta muito, certo? E o tungstênio ele tem uma alta capacidade de se manter sólido dentro de uma temperatura muito grande. Ou seja, o ponto de fusão do tungstênio é muito alto. Eu quero que vocês tenham isso em mente para facilitar vocês gravarem qual que é o material que vocês têm que gravarem aqui. Material, isso aqui é material, tá? Material sólido. Por quê? Porque a nossa tabela desta vez irá apontar para o tungstênio. E esse para mim é mais fácil de lembrar, porque quem já trocou uma lâmpada de refletor vai lembrar que a lâmpada de refletor é de tungstênio. E por que aquele refletor que gera muita luz tem que ser tungstênio, de filamento na época, né? Porque você consegue esquentar ele demais, aí ele emite muita luz sem derreter. Se você fizer isso com essas lâmpadas normais que a gente tinha de filamento antigamente, tentar aquecer tanto, o filamento ia derreter e não ia funcionar. Então você usa o tungstênio, porque ele tem o maior ponto de fusão de todos. E vocês vão entender melhor para que eu estou falando isso na tabela. Vapor. Eu quero que vocês guardem, aqui no caso, o tungstênio. Guardar tungstênio. Tungstênio. Não me pergunte por quê, na verdade é porque vem do latim, o tungstênio é representado pela letra W. É guardar o tungstênio. Então o que nós vamos ter aqui? Ó? O tungstênio está aqui. Toda vez que você tiver, esquece essas duas colunas primeiro, tá? Mais próximo do tungstênio, você terá um maior ponto de fusão e maior ponto de ebulição. Beleza? Então tá, ó, tungstênio está aqui. Então, se você analisar o tecnésio com rênio, o rênio terá o maior ponto. Se você analisar o zinco com níquel, o níquel terá o maior ponto. Escândio com vândio, o vândio terá o maior ponto de fusão e de ebulição. Vândio com tântalo, o tântalo terá o maior ponto de fusão e ebulição. Por que eu falei para vocês esquecerem essas duas colunas? Porque tem que gravar, elas são especiais. Em vez delas descerem, elas sobem. E andam para a direita também, igual para lá. Então tá, se você analisar o potássio com o lítio terá o maior ponto de ebulição / fusão. O magnésio com o cálcio terá o maior ponto de fusão / ebulição. O hidrogênio não entra nessa classificação aqui, porque o hidrogênio ele é gasoso, o resto aqui lembre-se que é sólido. Tá? Lembrando da seção do hidrogênio, quanto mais para o alto nessas duas colunas iniciais, maior o seu ponto de fusão e ponto de ebulição. Quanto mais para a direita, maior o seu ponto de fusão e ebulição. E essa foi a nossa aula de hoje, só depois a gente colocar o perfilzinho aqui da tabela periódica, para a gente acabar nossa aula de hoje. Vou colocar esse aqui maior, porque eu vou ter que separar aquelas duas colunas. Separar elas aqui, ó. Botar o tungstênio que está mais ou menos aqui. Tungstênio. E eu perdi minha caneta azul, tá aqui minha caneta azul. Vai apontar sempre para o tungstênio, com exceção daquela. Isso aqui eu fiz errado, tá? É para baixo. Com exceção dessas duas colunas aqui. Essas duas colunas vai apontar para cima e para direita. Certo? Então é isso nossa aula de
propriedades periódicas, foi muita coisa. Por favor, estudem com muito carinho essa matéria, principalmente esse último ponto de comparar as coisas da distribuição eletrônica, porque cai bastante. Muito obrigado e até a próxima.